Fala pessoal, sejam bem-vindos ao CardioSite, eu me chamo Anderson Luiz e eu trouxe aqui para você hoje uma questão da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, né? Uma questão da prova de residência médica 2021 na especialidade aí de medicina intensiva. Vamos discutir aí o assunto arritmia cardíaca, né? Essa prova, ele deu um caso clínico, nesse caso clínico, né, relacionado a esse caso clínico eram 3 questões da prova e as 3 questões envolviam aí conhecimento de arritmia cardíaca, tá? Uma questão aí que eu considero muito bem elaborada, ok? Mas antes da gente dar início a essa discussão, né, deixa o seu like aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito, acione o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no canal e, é claro, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais, isso vai ajudar a fortalecer o nosso canal. Muito bem, então agora indo para a questão, né, ele dá aqui um caso clínico e é um caso clínico hipotético e ele diz assim, as questões 15 a 17, ou seja, 15, 16 e 17, né, são questões que estão relacionadas a esse caso clínico. Então vamos ler aqui o caso clínico. Um homem de 54 anos de idade com antecedente de infarto prévio deu entrada no serviço de emergência devido a síncope, né? Então, era um paciente aí coronariopata que deu entrada no serviço de emergência porque ele deu um apagão, ele sincopou. Ao exame físico, a pressão do paciente era de 80 por 40, frequência cardíaca de 200 batimentos por minuto, frequência respiratória de 28 e saturação de O2 em ar ambiente era de 88%. Alguma dúvida de que esse paciente ele está instável? Não, não tem nenhuma dúvida. É um paciente aí que está com um pulso, né, de 200 batimentos por minuto, está hipotenso, teve uma síncope e está desaturando. Então esse é um paciente que está instável do ponto de vista hemodinâmico. A admissão, ele realizou um eletrocardiograma mostrado a seguir. Tá? Então vamos dar uma olhada no ECG que está na prova, né, que foi apresentado. A gente nota aí no eletrocardiograma, né, um ritmo aí taquicárdico. Mas antes da gente olhar o eletrocardiograma, a gente precisa saber se esse ECG ele foi rodado no padrão, tá? E qual é o padrão? O padrão é que esse ECG ele seja rodado numa velocidade de 25 milímetros por segundo, né, e uma amplitude aí de 1 milivolt ou de 10 milímetros por milivolt. Para isso a gente deve olhar o ECG. Nota aí que ele foi rodado realmente, né, com a velocidade de 25 milímetros por segundo e a amplitude é só olhar a parte aí retangular ao lado, né, e você vai contar aí 10 quadradinhos, ou seja, tem 10 milímetros, né, a amplitude do padrão desse ECG, então ele foi rodado no padrão. O que a gente nota agora, olhando o eletrocardiograma, é uma baita de um ataque à arritmia, né, de QRS largo, tá certo? QRS largo, e um RR regular. Note que o ritmo ele é regular. Então isso é importante. Então nota que é um ataque à arritmia de QRS largo, ritmo regular, ok? Muito bem. A pergunta que fica é o seguinte: será que nós estamos diante de uma taquicardia ventricular ou nós estamos diante de uma taquicardia supraventricular com aberrância? O que é uma taquicardia supraventricular com aberrância? Bem, a arritmia, ela nasce ali acima do nó atroventricular, por isso que ela é supraventricular, né? E ela é conduzida com aberrância, ou seja, com bloqueio de ramo. Ou o paciente tinha um bloqueio de ramo esquerdo ou direito prévio à arritmia, ou nesse caso o bloqueio de ramo ele pode aparecer porque ele é frequência dependente, né? Então quando a frequência cardíaca sobe, o bloqueio de ramo ele se apresenta. Então, pode ser um ataque ventricular ou um ataque supra com bloqueio de ramo, né? Ou seja, com condução aberrante. Como é que a gente faz o diagnóstico diferencial? Existem aí alguns algoritmos, né? A gente vai ver aí que o mais utilizado é o algoritmo de Brugada, tá? Mas eu vou apresentar para vocês aqui 2 algoritmos que é bem mais fácil da gente acompanhar e vocês vão ver que a gente vai conseguir fechar o diagnóstico. O primeiro algoritmo é o algoritmo de Verequei, tá? O algoritmo de Verequei, a primeira coisa que ele faz é olhar a derivação AVR. Se a derivação AVR, ela se apresenta com R, onda R inicial, né? Se for positiva essa pergunta, sim, tem onda R inicial em AVR, nós estamos já diante de um ataque ventricular.
Se não, a gente vai para o segundo critério, que é onda R ou onda Q inicial maior que 40 milissegundos, né? A duração, a largura da onda R ou onda Q inicial em AVR. Se for maior que 40 milissegundos, sim, nós estamos diante de um ataque ventricular. Se não, aí a gente vai para os demais critérios, né? Percebam que quanto mais, né, a gente vai descendo, maior a chance de ser um ataque supra com aberrância, né? E quanto mais lá em cima a gente definir, maior a chance de ser um ataque ventricular, tá? O outro critério que eu apresento aqui ao lado é esse critério que foi publicado agora, né, na revista dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi um trabalho publicado aí por pesquisadores brasileiros. E nesse critério a gente vai olhar 4 derivações, né? A gente vai olhar a derivação D1, a derivação D2, a derivação V1 e a derivação V6, tá? Então são 4 derivações. Se essas 4 derivações, elas se apresentam, né, o QRS dessas derivações, se esses QRS se apresentam negativos, né, de polaridade negativa, se os 4 se apresentarem com polaridade negativa, ou seja, QRS negativo, nós estamos diante de um ataque ventricular, tá? Se não, a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa é o seguinte, pelo menos 3, né, das 4 derivações tem QRS com polaridade negativa. Se a resposta for sim, nós estamos diante de uma TV, a especificidade aí no caso cai um pouquinho, né, mas fica aí em 97,4%, que é uma especificidade aí muito alta para taquicardia ventricular, tá? Se não, se 3 dessas 4 não tiverem polaridade negativa, a gente vai para a terceira etapa, e na terceira etapa a pergunta é se pelo menos 2 dessas 4 derivações têm polaridade negativa. Se tiver, nós estamos diante de uma taquicardia ventricular com uma especificidade aí, no caso de 85,1%, né? Caso a gente tenha uma derivação das 4 ou nenhuma, nós estamos diante de uma taquicardia supraventricular, tá? Eu achei aí esse algoritmo bem tranquilo, né? A gente olha só para 4 derivações e vai aí vendo a questão da polaridade do QRS, né? Sendo que se as 4 derivações tiverem polaridade negativa, a especificidade nesse caso é de 100% para taquicardia ventricular, tá? Ok? Então vamos lá, então vamos aplicar aqui o primeiro critério, que é o critério de Verekey, né? O critério de Verekey, a gente olha a derivação AVR, e ele diz assim, se a derivação AVR apresentar onda R inicial, nós estamos diante de um ataque ventricular. E aí, como vocês podem olhar aqui, né, a derivação AVR, ela é totalmente aí onda R, né? Então, nós estamos sim diante de um ataque ventricular, tá? Agora, a gente utilizando os critérios que foram publicados agora nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, a gente vai ter que olhar as derivações D1, D2, V1 e V6, né? Então, olha só, a derivação D1, como vocês podem ver aqui, ela é de polaridade negativa, que é resto de polaridade negativa, tá? A derivação D2 também tem o QRS com polaridade negativa, né? A derivação V1, essa não, essa tem uma polaridade positiva, mas a derivação V6, nós temos aí uma polaridade negativa, ou seja, nós temos 3 de 4, né? Então nós temos aí 97% de especificidade para taquicardia ventricular. Então não resta dúvida, nós estamos diante de uma taquicardia ventricular. Agora notem que o ritmo ele é regular, tá? Isso é importante. Muito bem, então nós já definimos, nós estamos diante de uma ataque ventricular. Agora a pergunta, ela é uma taquicardia ventricular monomórfica ou polimórfica? É uma taquicardia ventricular sustentada ou não sustentada, né? Então para isso a gente vai olhar aqui de novo esse eletrocardiograma. Notem que a morfologia é a mesma numa derivação analisada. Então, se você pegar uma derivação, você vai ver que a morfologia ela não muda. Então, se ela não muda, nós estamos diante de uma taquicardia ventricular monomórfica, né? Caso aí, né, a morfologia do QRS mudasse batimento a batimento, nós teríamos aí uma ataque ventricular polimórfica e, obrigatoriamente, o ritmo ele é totalmente irregular, tá? Que não é o caso aqui nós estamos diante de uma taque ventricular monomórfica. É sustentada ou não sustentada? O critério de sustentada ou não sustentada vale para qualquer taquiarritmia. Ou seja,
toda taquiarritmia, né, que ela dure mais de 30 segundos, né, ou em algum momento cause instabilidade hemodinâmica, nós dizemos que essa taquiarritmia ela é sustentada, né? Ao contrário, se essa taquiarritmia ela durar menos de 30 segundos, né, e em nenhum momento causar instabilidade hemodinâmica, nós dizemos que ela é não sustentada. No caso aí, a gente viu aqui, né, tá percebendo o eletrocardiograma, nota-se que dura mais de 30 segundos, e é óbvio lá no quadro clínico do paciente, né, ele mostra lá que o paciente apresentou uma síncope, chegou com uma pressão de 80 por 40 e também chegou desaturando, então o paciente chegou instável. Então nós estamos diante de uma TAC, né, sustentada. Então para definir, né, a gente viu que é uma TAC ventricular monomórfica sustentada. Muito bem, então a TAC ventricular monomórfica sustentada. E aí, o caso clínico, né? Existem 3 questões desse mesmo caso clínico, né? Então vamos para a primeira, que é a questão 15. Ele diz assim: o diagnóstico eletrocardiográfico correto é de letra A, TAC ventricular monomórfica. Pronto, é uma TAC ventricular monomórfica. Então a resposta da questão 15 é letra A, TAC ventricular monomórfica, como foi explicado. Muito bem. Na questão 16, ele diz: assinale a alternativa que apresenta a conduta imediata para o paciente. Bem, como vocês notaram, o paciente chegou ao quê? Instável, né? E qualquer taquiarritmia que leve, né, a uma instabilidade hemodinâmica, né, é igual a cardioversão elétrica, tá? E aí vocês podem ver que a letra A diz amildarona 150 mg IV em 10 minutos, amildarona 300 mg, letra B, amildarona 300 mg IV em 30 minutos, letra C, adenosina 6 mg IV em bolos, né? A gente não sabe que não é nada disso. Letra D, né, que é a alternativa correta, cardioversão elétrica sincronizada com 100 a 200 joules, tá? Por que a letra E está errada, desfibrilação elétrica? Porque desfibrilação a gente só faz no paciente, né, que está em parada cardíaca, né, aquele paciente que tem uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular sem pulso, né, a gente faz uma desfibrilação, ou seja, é um choque não sincronizado com carga elétrica máxima que puder, tá? E também naqueles pacientes em que a gente tem uma TAC ventricular polimórfica, menos aqueles pacientes que estejam com pulso, ou seja, o paciente é uma TAC ventricular polimórfica instável. A gente faz a desfibrilação elétrica. Por quê? Porque na TAC ventricular polimórfica a gente não consegue sincronizar o choque, tá? A gente não consegue sincronizar, então a gente acaba fazendo uma desfibrilação elétrica. Então, desfibrilação elétrica é para as TAC ventriculares, né, instáveis, né, ou então para as TAC ventriculares sem pulso, ou aquele paciente com fibrilação ventricular que está em parada cardíaca, tá? Então a resposta correta, né, nesse caso é a letra D de dado, cardioversão elétrica sincronizada, não pode esquecer, né, de sincronizar o choque com 100 a 200 joules, tá? E agora a questão 17, que trata do mesmo caso clínico, eu achei aí a mais difícil, né, porque aí tem que ter um conhecimento um pouco mais profundo aí da cardiologia. Ele diz assim: supondo-se que o paciente tenha realizado também um cateterismo cardíaco sem novas lesões coronarianas e um ecocardiograma com fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 30%, é correto afirmar que após sua estabilização o médico deverá indicar. Muito bem, então esse paciente, né, ele chegou instável com uma TAC ventricular monomórfica sustentada, foi realizada a cardioversão elétrica sincronizada, né, e agora precisa aí o médico decidir o que vai fazer. Aí ele fez um cateterismo coronárias sem nenhuma lesão passível de tratamento por angioplastia, né, um ecocardiograma aí que mostrava uma fração de ejeção aí reduzida, né, uma fração de ejeção de 30%, feita aí pelo método Simpson, tá? Então vamos lá. Então, o que o médico deverá indicar, né? Letra A, Holter de 24 horas e, se for detectada arritmia, manter impregnação com amildarona. Letra B, implante de CDI para prevenção secundária, tá? Letra C, estudo eletrofisiológico e ablação da arritmia encontrada para evitar o implante de dispositivo eletrônico, tá? No caso aí o CDI, dispositivo eletrônico que se referia ao CDI. Letra D, estudo eletrofisiológico e, se houver indução de arritmia, o implante do CDI.
Letra E, impregnação com amiodarona, iniciar beta-bloqueador e posteriormente avaliar alta hospitalar. Para a gente responder essa questão 17, a gente precisa aí lançar mão aí da diretriz brasileira, né, de implante de aparelhos eletrônicos, tá? E que uma das recomendações para implante de CDI na prevenção secundária de morte súbita cardíaca em paciente com cardiopatia estrutural, que é o caso desse paciente, é um paciente coronariopata, né, tem uma cardiopatia isquêmica com fração de ejeção reduzida, né? Classe 1, eu destaquei aqui, item 2, né? Nos pacientes com taque ventricular sustentada espontânea, com comprometimento hemodinâmico ou síncope, né, de causa não reversível, ou seja, vamos supor que esse paciente apresentou um ataque ventricular, né, como foi o caso lá, foi cardiovertido e aí fez o cateterismo logo em seguida e notou aí que tinha uma lesão, por exemplo, na coronária descendente anterior, né, ali no terço proximal, uma lesão grave. Aí nesse caso tem que tratar essa lesão, né, e não é o caso aí de indicar CDI. Mas se o paciente, né, ele está com tratamento clínico otimizado e não tem nenhuma lesão tratável, né, com uma fração de ejeção, né, menor que 35%, expectativa de vida aí de pelo menos 1 ano, esse paciente é jovem, ele tem 54 anos de idade, lá no caso clínico, e ele tem uma fração de ejeção realmente menor que 35%. O eco mostra que ele tem uma fração de ejeção de 30%. Então, é um paciente, né, candidato a implante de CDI? Sim, é um paciente totalmente candidato a implante de CDI, né, para prevenção de morte, prevenção secundária de morte súbita cardíaca, tá certo? Então, a opção correta da questão 17 é a letra B de bola, né, implante de CDI para prevenção secundária. Muito bem, espero que você tenha gostado aí dessa questão aí da prova de residência médica da Santa Casa de São Paulo, né? É uma questão muito bem elaborada, gostei bastante dessa questão, cobrava aí conhecimento de arritmia, né, do candidato, tá? Espero realmente que você tenha gostado, né? Não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito, acione aí o sininho das notificações e, é claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar a fortalecer o canal do CardioSite. Um abraço para você, muito obrigado e até a próxima.